Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco da experiência do meu ministério como pastor evangélico, há 9 anos. E o que nós vamos abordar nesses vídeos é baseado numa construção civil, ou seja, desde uma obra de alicerce até a construção de uma casa. E nesses módulos que nós vamos estar tratando, nós vamos estar falando acerca das construções de parede. Nós vamos estar tratando acerca de coisas cotidianas que acontecem em nossas vidas e às vezes nós temos a dificuldade de compreender. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida por me dar a oportunidade de entrar na sua privacidade, no seu lar, na sua casa, para compartilhar esses ensinamentos bíblicos. E eu espero que seja de grande valia e crescimento para a tua vida e para a da tua família. Esses dias eu fui na Barão de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, e mais precisamente no centro, ali na Praça da Sé, e eu fiquei observando uma coisa que me chamou muita atenção. Eu entrei em uma daquelas lojas onde tinha um ourives trabalhando com prata. E eu fui observar o trabalho dele. Parecia até uma coisa muito lógica para ele, mas para mim era de grande valia para poder dividir essa experiência com vocês. E eu vi aquele homem trabalhando com tanta sensibilidade, refinando aquele metal e retirando dele aquelas impurezas com a maior atenção. E foi retirando. Durante algum tempo que eu observei, eu percebi que ele conhecia, ele sabia um momento exato em que a prata ela deveria ser retirada do fogo. E eu, espantado com aquele momento, para mim um momento histórico, eu me impressionei e perguntei a ele como era capaz ele conhecer aquilo, de saber aquilo. E ele me respondeu de uma maneira muito simples e comum, que na verdade ele nem sabia com o que eu estava surpreso, mas ele disse: quando eu vejo o meu rosto refletido na prata, eu sei que é hora de retirá-la do fogo. E aquilo me fez alusão das nossas vidas nas mãos de Deus. É isso que acontece conosco. Quando Deus vê o reflexo do seu Filho, seu caráter desenvolvido em nós, Ele sabe que a obra realizada pelo fogo produziu o efeito esperado. Deus é conhecedor. O sofrimento, ele refina o nosso caráter e produz a imagem de Cristo em nós. Mas às vezes, irmão, posso ser sincero para você, como esse trabalhar de Deus dói em nós. Como dói. Esse é o outro aspecto dessa análise que eu fiz. A dor e nossa reação a ela quando o fogo divino começa a nos refinar. Essa reação, ela dá e nos traz a dor que nós chamamos de sofrimento. E o sofrimento, ele tem um papel estratégico na formação da imagem de Deus em nós. Parece até um paradoxo, mas o sofrimento na tua vida, ele tem um papel estratégico na formação de Deus no seu caráter. Entretanto, muito depende da nossa reação a essa dor. Isso vai depender de como nós reagimos. Tem pessoas que resistem a ela, tem pessoas que correm dela quando o problema surge, quando a dor surge, tem pessoas que desaparecem. Você conhece alguém que passou por um momento, desapareceu, ele não quis encarar, né? Outros negam que ela existe ou que ela poderá existir na vida de um cristão, principalmente quando se diz cristão, ele não quer entender que ele está passando por esse processo. Outros se vingam. Podemos reclamar, resmungar, cada um se comporta de uma maneira. Eu, quando eu passei por um processo recentemente de um derrame pleural, eu entendi
o trabalhar de Deus e o refinamento de Deus sobre a minha vida naquele momento. Eu compreendi que Deus ele queria estabelecer alguns padrões em mim. No entanto, o desejo divino é que nos submetamos a essa dor. Eu e você precisamos nos submeter a essa dor. Precisamos, ao encontrá-la, tentar acharmos uma situação que vai nos tirar daquele momento. Se eu me submeto a essa dor, ao sofrimento, para que a obra de Deus seja completa em nós. Exemplo disso, Tiago ele retrata no capítulo 1, do versículo 2 ao 5, dizendo para nós assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Isso é a palavra de Deus. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que interessante. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de ondas doutrinárias estranhas às Escrituras Sagradas. Elas ensinam que o cristão verdadeiro, ele não sofre, nunca fica doente, nunca passa por problemas financeiros ou dificuldades familiares. É isso que eles ensinam. Contrário às Escrituras. Basta a gente dar uma paginada superficialmente na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que nós iremos descobrir que esses ensinamentos ficam bem distantes da realidade bíblica. Mas fica muito distante. O sofrimento faz parte de um mundo que jaz no pecado. É exemplo de Adão. Após a queda de Adão, o sofrimento e a dor, ela se tornou uma coisa baseada no pecado deles. Por isso que nós sofremos essas questões, inclusive para o cristão. Mais cedo ou mais tarde, todos nós e toda a nossa família também passaremos pelas tempestades da vida. Isso é fato. Nós vamos passar pelas tempestades da vida. A grande pergunta é se vamos tirar proveito delas debaixo da graça e da soberania de Deus, ou se vamos desperdiçá-las, talvez a ponto de termos de passar pelo fogo refinador outras vezes. Isso é uma questão condicional. De que maneira nós vamos passar? Se quero passar ou se não quero passar? É esta a questão. É de admirar que Deus, dentro da sua soberania, da tua graça, use tempestades desse mundo, que é o sofrimento, para nos amoldar como um vaso na mão do oleiro a imagem de Cristo. Precisamos compreender isso. Deus não desperdiça nada nesse processo de refinamento. Não perde nada. Retirando de nós o quê? As nossas imperfeições, fazendo com que reflitamos a imagem de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como se dá esse processo? Qual o papel do sofrimento na transformação de um filho de Deus à imagem de Cristo? Isso é uma pergunta. Como que se dá isso? Nós vamos iniciar com essa perspectiva panorâmica o nosso estudo sobre como enfrentar tempestades. Eu sugiro aqui pelo menos 3 benefícios trazidos pelos sofrimentos. Aqueles que estão sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Pastor, isso é um paradoxo. Como que você pode falar que tem algum benefício trazido pelo sofrimento? E essa pergunta que eu fiz também. Como que pode sofrer para chegar a um aprendizado e dentro desse aprendizado ter algum benefício para mim após a dor? Eu vou listar pelo menos 3 aqui nesse primeiro momento. E um dos primeiros benefícios trazido pelo sofrimento é que o sofrimento ganha a nossa atenção. Que coisa interessante. Depois nós vamos desenrolar essa questão. Segundo, o sofrimento revela o nosso coração. Ele vai revelar o nosso coração. Em terceiro lugar, o sofrimento
nos encaminha para a perfeição. Amanhã, no próximo estudo, nós vamos entender por que o sofrimento ganha a nossa atenção. Que vocês possam ter um dia maravilhoso e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam sobre todos vós, sobre toda a tua família, sobre todo o povo da face da terra. E que todos digam amém. Deus abençoe. Espero você amanhã aqui. Deus abençoe.